Terceiro, modo da crucificação. Tudo o que acabamos de dizer sobre o fato de o condenado carregar somente o patíbulo e depois este ser fixado sobre a haste vertical no local do suplício, supõe aquele modo que com tanta concisão e clareza expressou Firmicus. Matemos. O réu, pregado a patíbulo, é içado para cima da cruz. Quando a crucificação era feita com cordas, bastava enganchar o patíbulo sobre o qual o réu tinha sido amarrado e em seguida prender-lhes os pés à haste vertical com algumas laçadas de corda. Mas quando a crucificação era feita com cravos, era necessário desamarrar o condenado e deitá-lo por terra com as costas sobre o patíbulo, puxar-lhe as mãos e cravá-las sobre as extremidades do patíbulo. Depois então é que ele era levantado, já pregado no patíbulo, e este era enganchado no alto do estipes, ou haste vertical. Isto feito, nada mais restava, senão pregar-lhe os pés diretamente sobre o estipes. Esse soerguimento era feito com certa facilidade, sobretudo quando a cruz não ultrapassava os 2 metros. 4 homens podiam com facilidade soerguer nas mãos o patíbulo e o condenado, que deviam pesar no máximo uns 130 quilos. Podiam também fazer o condenado subir de costas uma pequena escada encostada ao estipes. Se a cruz fosse mais alta, deveria então servir-se de forquilhas para erguer o patíbulo, ou de 2 escadas maiores encostadas lateralmente ao estipes. De qualquer modo, não havia grandes dificuldades a superar. Esta técnica é, por outro lado, sugerida pelas expressões empregadas para designar a própria crucificação. Todas elas dão a ideia de elevar. Em grego, epirhainen, ton stauron, subir para a cruz, e em latim, in crucem ascendere, ser içado à cruz. O próprio Jesus descreveu esta técnica quando predisse a morte de Pedro. Estenderás as mãos e em outro te cingirá e te conduzirá para onde não queres. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. João 21, 18 e 19. O estender das mãos era a aplicação do patíbulo no tribunal, sobre as costas e membros superiores do condenado. Cingiam-no depois com uma corda para o conduzir ao lugar do suplício. Às vezes a fantasia dos carrascos podiam variar o modo regular da crucificação. Alguns defumavam os crucificados ou os queimavam. Outros modificavam a posição clássica, pregando de cabeça para baixo, como fizeram na Palestina durante o governo do imperador Diocleciano, 244 d.C. Conforme nos informa Eusébio, Sêneca escreveu: vejo cruzes de gêneros diversos e alguns ali estão pregados de cabeça para baixo. Segundo informação de Orígenes, Pedro foi assim crucificado. Quarto, a guarda militar. Toda execução devia ser feita legalmente com um aparato inteiramente militar, sob as ordens de um centurião. Conforme testemunha Sêneca, o centurião arrastava a multidão daqueles que iam perecer. O exército que já se havia encarregado da flagelação fornecia a escolta para conduzir os condenados do tribunal ao lugar do suplício. Era ainda entre os membros desta escolta que se recrutava os carrascos para a crucificação. O exército regular também fornecia uma guarda para ficar velando ao pé da cruz. Estes guardas tinham a função de impedir que parentes ou amigos da vítima viessem e a atirassem da cruz. Era necessário, portanto, uma guarda permanentemente ao pé da cruz, até a morte dos condenados. E essa guarda muitas vezes ficava até após a morte do crucificado, segundo o testemunho de Petrônio.
para que não viesse alguém roubar o corpo para sepultar. O que era feito, pois, dos cadáveres dos crucificados? Quinto, sepultar e não sepultar. Em geral, os cadáveres ficavam na cruz para servir de pasto às aves e animais selvagens. Assim responde Horácio a um escravo inocente: tua carne não alimentará na cruz os corvos. No seu livro Épodo 1:26, capítulo 5, o mesmo Horácio escreveu: depois teus membros insepultos serão devorados pelos lobos e aves do esquilinho. Muitos outros autores comentam o mesmo tema: Petrônio, Sêneca, Artemídoro, etc. Porém, os corpos também podiam ser solicitados pelas famílias que quisessem lhes assegurar uma sepultura decente, e parece que a lei facilitava sem dificuldades nem taxas esta última concessão. Qualquer um que podia solicitar os cadáveres, até mesmo a cinza dos que haviam sido condenados ao fogo, os pandectas, podiam ser devolvidas. As provas que temos destas leis de clemência não são precisamente os casos em que a autorização gratuita foi recusada e que são apontados como exceção. Cícero, no seu livro do Suplício, censura veementemente a Verres o fato de este ter pedido muito dinheiro para entregar os corpos de supliciados que suas famílias não queriam ver devoradas pelos animais. Tal extorsão, diz o grande orador, era contrária à lei. Por outro lado, o juiz podia, uma vez que a autorização dependia dele, recusá-la em certos casos por vários motivos em que geralmente entrava o ódio contra o condenado. Vespasiano acrescentou esta pena suplementar à condenação de alguns revolucionários que pretendiam matar o imperador e que por isso foram crucificados e tiveram seus corpos atirados aos monturos de lixo, sem direito à sepultura. Suetônio. O imperador Otávio Augusto, após a batalha de Filipe, proibiu o sepultamento de um cativo de certa fama, respondendo aos que vieram lhe pedir para sepultar o morto, que bem cedo isto seria o ofício dos abutres. Suetônio. Semelhantemente, Flacos, prefeito do Egito, no ano 38 da nossa era, não autorizou a sepultura para certos judeus crucificados. Filon e Flacum. Sexto, o golpe com a lança. Quintiliano, que é do século I, escreveu: o carrasco não impedirá que sejam sepultados os que foram feridos. Essa afirmação introduz aqui uma informação nova que interessa diretamente nosso assunto. O que ele queria dizer na realidade com esse ferimento? Não se tratava do suplício em si mesmo nem da flagelação, uma vez que estava se tratando da condenação à morte. Sabe-se que estes já haviam sido flagelados e crucificados. Tratava-se, portanto, de um golpe especial, posterior ao suplício e que lembra o que se costumava chamar em nossos dias de golpe de misericórdia. É aquele último golpe que se dá na vítima, para se ter certeza que ela está realmente morta. Podemos, pois, com bom fundamento, interpretar a frase de Quintiliano como: o carrasco permitirá o sepultamento dos supliciados, depois que estes tiverem recebido o golpe de misericórdia. Mas em que consistiria este golpe de misericórdia regularmente, indispensável para que o carrasco autorizasse a entregar o corpo à família? Origênios fala claramente, comentário a Mateus, que era um golpe no coração. Era um golpe que se dava, às vezes, logo depois da crucificação, para matar rapidamente o condenado. Assim, pois, quando a família pedia o cadáver, o carrasco devia, antes de tudo, ferir o coração do crucificado. Como geralmente o carrasco era um soldado, o golpe devia ser executado com a arma que ele tinha em mão, geralmente uma lança ou um dardo. Este golpe no coração, dado pelo lado direito no peito, era conhecido como infalivelmente mortal pelos soldados dos exércitos romanos. Proporcionava, pois, certeza sobre a morte real do condenado.
ou, se fosse o caso, a provocaria.